Ele ficou parado, sem dizer uma palavra. Enquanto todos gritavam, ele apenas olhou, e nesse olhar havia mais firmeza do que qualquer voz ali. Naquele momento, todos entenderam que estavam diante de um homem diferente, alguém que seguia um código invisível, o tipo de homem que não se encontra mais por aí. Você já sentiu que está vivendo fora do seu tempo? Já teve a sensação de que a masculinidade que você carrega não tem mais espaço no mundo moderno? Se sim, isso aqui é para você, porque existe um código estoico, e a maioria dos homens está ignorando esse chamado silencioso. Meu avô era o tipo de homem que falava pouco, muito pouco, mas quando falava, cada palavra parecia pesar toneladas. Ele nunca bateu no peito para dizer que era forte, nunca gritou para se impor, nunca levantou a voz com a minha avó, mas eu vi homens respeitarem aquele velho mais do que juízes ou oficiais. Lembro de uma tarde, eu tinha uns 14 anos. Um homem entrou no pequeno armazém onde meu avô trabalhava e começou a gritar com ele, exigindo algo. A loja estava cheia, todos pararam. O homem queria provocá-lo e meu avô apenas respondeu sem raiva. Tem dia que o homem grita porque o mundo dentro dele está desabando, não é comigo. Silêncio. O outro homem recuou. Ninguém entendeu. Eu também não entendi, mas eu senti. Anos depois, descobri que aquela frase era parte de algo maior, de um código, de um modo de viver que não depende de aprovação, aplauso ou barulho. Era estoicismo, era conduta, era poder em silêncio. O código estoico não está em livros sagrados, nem em manuais. Ele é passado de homem para homem, de olhares, de exemplos. É quando você decide não responder a uma provocação. É quando você fala menos e ouve mais. É quando você aceita a dor como parte da forja. Mas a maioria dos homens hoje ignora esse código. Estão ocupados demais tentando agradar, se provar, competir por likes, medir força com palavras vazias. Homens que reagem a tudo, que explodem por nada, que temem o silêncio mais do que a vergonha. Só que o homem estoico é diferente. Ele carrega em si um mundo que ninguém vê. Ele vive por princípios que ninguém mais ensina. Ele sabe que a vida é sofrimento, mas também sabe que é justamente por isso que vale a pena viver com honra. Quantas vezes você já se viu fingindo ser algo que não é, apenas para ser aceito? Quantas vezes você se calou com medo de parecer fraco, ou gritou com medo de não ser ouvido? O código estoico quebra tudo isso. O homem estoico não finge, ele é. Ele não corre atrás de validação. Ele constrói a própria disciplina em silêncio. Ele vive como se estivesse sendo observado por um juiz invisível, que não aceita desculpas. E sabe qual é a ironia? As pessoas começam a respeitá-lo justamente quando ele para de pedir respeito. Epicteto disse: não explique sua filosofia, encarne-a. Isso é o código. A maioria dos homens nunca ouviu falar disso. Estão à deriva, vulneráveis emocionalmente, viciados em reatividade. Mas os poucos que seguem esse código são como rochas num mar revolto. Eles não são perfeitos. Eles sofrem, mas sabem sofrer em silêncio. Sabem perder com dignidade. Sabem calar quando estão certos. Sabem esperar. E a esperança não é algo que eles desejam, é algo que eles constroem. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando, mas isso é difícil demais. Sim, é. E é por isso que quase ninguém segue. Mas também é por isso que, se você seguir, vai se destacar sem precisar de alarde. Porque não se trata de parecer forte. Trata-se de ser inabalável. A verdadeira força não está na raiva, na velocidade ou no grito. Ela está na constância, no autocontrole, na presença silenciosa de quem sabe quem é, mesmo quando o mundo tenta distorcer sua identidade. Não é sobre controlar os outros, é sobre dominar a si mesmo. Você já parou para pensar quantas vezes se sentiu perdido por não saber como reagir? Por não saber se devia ser gentil ou duro, se devia agir ou esperar, se devia falar ou calar?
O código estoico não traz todas as respostas, mas ele te dá um norte, um eixo, um chão interno. Ele te ensina a não negociar com seus princípios, a não mendigar atenção, a não ser um escravo das suas emoções, a respirar fundo e manter a postura mesmo quando tudo à sua volta está desmoronando. O homem que vive esse código não busca aplauso, ele busca coerência. Ele falha, mas não se vitimiza. Ele erra, mas não culpa os outros. Ele sente dor, mas não dramatiza. Ele sofre, mas não se desmonta. O estoico moderno sabe que o mundo é barulhento, caótico, falso, e por isso escolhe ser diferente. Escolhe o silêncio, a ordem, a verdade interna. Escolhe viver por um código que a maioria ignora, mas que transforma qualquer homem comum em um gigante invisível. Você pode sentir que está sozinho nesse caminho, que ninguém mais pensa assim, que ser estoico hoje é ser ultrapassado, mas é justamente isso que te torna necessário. Em um mundo de gritos, o silêncio é poder. Em um mundo de imediatismo, a paciência é força. Em um mundo de vaidade, a humildade é soberania. E quando você incorpora esse código, quando você deixa de apenas entender e passa a viver ele, algo muda. As pessoas sentem. Não sabem explicar, mas sentem. Você começa a atrair respeito. Não por imposição, mas por presença. Porque o homem estoico não precisa se impor. Ele apenas é. A pergunta é simples. Você vai continuar ignorando esse código? Ou vai escolher ser o tipo de homem que, quando entra numa sala, muda a atmosfera sem dizer uma palavra? Porque o verdadeiro respeito é silencioso. Se isso te tocou, é porque esse vídeo precisava chegar até você. Deixe um comentário se você sente que faz parte dos poucos que ainda carregam esse código. E se inscreva. Mas só se tiver coragem de viver o que ninguém mais vive.